Bem, sem dúvida o que o Brasil está vivendo nos últimos dias é um marco para a nossa história. Mas será que necessariamente vai ser um marco positivo? Pois é, depredação, destruição, quebra de patrimônio público, pessoas defecando dentro do órgão público. Enfim, o Brasil está completamente dividido e metade está bastante insatisfeita do resultado que aconteceu. E uma parcela significativa dessa metade tem se manifestado. Só que o que aconteceu no último domingo, sem dúvida, na minha opinião, passou de todos os limites. Mas afinal de contas, nós temos que respeitar as nossas autoridades, nós temos que respeitar o Congresso, a Presidência da República, o STF. Então, a Bíblia nos dá algumas orientações de como um cristão, como um protestante tem que se portar. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever, que aqui tem vídeos que edificam, que nos desafiam, vídeos que trazem uma reflexão para a nossa comunhão com Deus, sempre na perspectiva de fé equilibrada. Fé equilibrada é tudo, menos ficar em cima do muro. Fé equilibrada é ter um posicionamento coerente a respeito do que a Bíblia diz sobre os fatos. E situações como essa última que a gente viveu, tem sim uma posição muito equilibrada para a gente aprender. Então já larga o like aí, quando você terminar de assistir, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Algumas pessoas podem falar assim, não, pastor Leonardo, isso tem que acontecer. Se não fizer isso, as pessoas não vão perceber a importância. As coisas só se ganham na base da espada, da guerra. Já são 70 dias do pessoal em frente aos QGs e nada é feito. Talvez, né, a gente não sabe, mas o nada ser feito é o que deveria ser feito. Por que não? Nada é também uma das possibilidades. A gente vive um momento de muita desconfiança da lisura do nosso processo eleitoral. É bem verdade que até quem votou no candidato que ganhou também desconfia um pouco das urnas eletrônicas. Não tem total confiança. E no final das contas vai todo mundo mesmo ficar com uma pulga atrás da orelha. Agora pensando na autoridade instituída. Ah não, aquilo é coisa do demônio, é o diabo, é o Satanás se levantando contra a igreja. Calma lá, gente. Esse tipo de afirmação é muito perigosa. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versos 1 ao 3. Eu peço que você preste bastante atenção nessa leitura, porque realmente é um texto que vai abrir a sua cabeça. Se você não conhecia, ou se você já leu alguma vez, mas ainda não tinha parado para pensar nisso que eu vou te explicar, vai te edificar demais. Vem comigo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Toda a alma, ou seja, todas as pessoas, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade senão de Deus. E as autoridades que há são ordenadas por Deus. Aqui nós vemos uma parte importante dizendo assim, não há autoridade que foi constituída que não foi por Deus. Deus quis. Não foi não. Foi. Ah, mas houve roubo nas eleições. Partindo da premissa de que essa afirmação é verdadeira. Então, porque houve fraude nas eleições, Deus é fraco? Então tem um jeito de burlar a vontade de Deus? É burlando as urnas eletrônicas? Ainda que a gente aceite a premissa de que as urnas foram fraudadas e que essas eleições não são legítimas, digamos assim, ou que não há uma lisura absoluta, Deus não perde. O Bolsonaro perde. O Lula já perdeu várias vezes, mas Deus não perde. Se você está indignado quanto à derrota do seu candidato, ok. Agora, se você, enquanto cristão, está triste ou revoltado por causa da derrota do evangelho, da derrota da igreja, da derrota de Deus, você precisa acordar para a vida. Deus não perde. O evangelho não perde. A igreja pode sofrer perseguição, os valores do evangelho podem ser confrontados e a história da humanidade conta isso. Nós já fomos muito perseguidos, mas também nós já perseguimos demais. A gente já sofreu os dois lados da moeda. Já vivemos tanto a perseguição contra nós perseguindo. Mas Deus nunca perdeu. Deus nunca deixou de ser Deus e ninguém pôde burlar a vontade de Deus. Se eu queria cara e a moeda caiu coroa, indiferente à minha vontade, Deus queria que fosse o resultado que foi e aconteceu. Ah, então eu vou me calar? Não, eu vou protestar. Você lembra aqui? Tem um vídeo muito recente aqui, eu falando da linguagem neutra, o negócio de todos. Ah, vai vir outras coisas aí, eu já vou falar. Se a ministra da Mulher continuar, né, naquele posicionamento ali, eu vou fazer muito vídeo também falando a respeito da defesa da vida, contra o aborto, etc e tal. Nós temos que nos posicionar, ensinar as nossas crianças, ter discussões, debates. Agora, o que a gente não pode é cair na porrada. Por que a gente não pode cair na porrada? Porque isso vai contra o posicionamento. Alguém vai falar, não, mas teve as cruzadas.
Quer falar disso mesmo? Ah, não. A igreja não deveria se portar na defensiva da violência. A igreja não deveria se portar pensando na violência como uma alternativa. Ah, mas o povo que estava ali não era igreja. Tinha muito crente lá, tinha muito católico lá, tinha muito cristão lá. Ah, mas eram os infiltrados de esquerda que vandalizaram. Você vai botar essa mesmo? Você tem capacidade de criar um argumento tão falho como esse? Fatalmente tinha gente infiltrada de esquerda ali. Isso aí é indiscutível. Agora falar que todo mundo de bem é da direita e quem vandalizou é de esquerda, desculpa. Aí você tá sendo inocente. E tem muita gente de direita violenta também. Tem muita gente de direita querendo ganhar no grito, na força e na violência também. Não dá pra falar assim, a galera de esquerda é violenta, é agressiva, não sei o quê, e a de direita é pacífica, é bonitinha. Meu irmão, não existem dois lados totalmente bons ou totalmente maus. A galera da esquerda tem muita gente boa na esquerda. A ideologia, muito da ideologia vai contra o evangelho. E é muito difícil você entender um cristão que defende, por exemplo, aborto, legalização de droga, etc e tal. Agora, tem também muita gente de direita que não vale o que o gato enterra. Então não dá pra botar essa dicotomia absoluta. Tem muita gente na direita que gosta da violência, sim. E a gente continua, 1 Coríntios 13, do 2 em diante, que a gente leu 1, né? Vamos pro 2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que a resistem trarão sobre si as mesmas condenações, a mesma condenação. Olha só que coisa difícil. Então, eu tenho que me submeter? Eu tenho que me submeter à autoridade no Senhor, né? Em Deus. Ah, não, agora, foi como o caso de Daniel, né? Ah, a partir de agora, o governo da Babilônia cria uma regra, baixa um decreto de que você tem que adorar a uma estátua de Nabucodonosor. Meu irmão, o pau vai quebrar e eu não vou adorar. Né? Foi o que Daniel fez. Então, se for uma ordem que foge ao evangelho, paciência, eu não vou cumprir. Eu vou descumprir feliz. Mas partindo dessa perspectiva política, se aconteceu o que aconteceu, eu preciso pensar assim, Deus, o que o Senhor quer disso? Será que a igreja estava confiando demais no Bolsonaro e confiando menos em Deus? Porque ninguém pode tomar o lugar de Deus. E aí eu vou te falar, o Bolsonaro estava longe de ser a melhor opção. Para mim, era melhor do que o Lula. Ok. Dentro dessa dicotomia aí, Lula e Bolsonaro, perdeu. Agora, achar que ele era, literalmente, uma resposta de oração para a igreja, aí você está sendo muito inocente mesmo, porque não é isso que a gente entende à luz das escrituras. Não é isso que as obras do próprio Bolsonaro narraram, mostraram. A Bíblia diz que você conhece o fruto pelas suas obras. Ele foi se acostumando com o tempo com uma política de direita, né, que ele não era, mas ele acabou se tornando. Ele teve muita relação com lideranças cristãs, então ele acabava aceitando as pautas da igreja, mas o Bolsonaro em si não era uma representação da igreja, não era uma representação do reino de Deus, não era uma representação do povo de Deus governando. Não, e 50 vezes não. Continua 1 Coríntios 13, agora o verso 3. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, senão para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela. Isso num Estado democrático de direito padrão, lindo, utópico, é o seguinte, seja uma pessoa boa, que você não vai sofrer a perseguição da justiça. Todavia, a gente sabe hoje que as pessoas de direita são caladas e as da esquerda não. Então a gente vive uma injustiça a respeito do viés ideológico do STF, por exemplo, e na época, então, durante as eleições do STE. Então há um viés mais progressista e mais rígido quanto a fake news. A direita faz fake news? Faz fake news. E ela é num rigor da lei punida com muito mais severidade, inclusive é punida injustamente quando nem é fake news. Nem é fake news e também algumas pessoas de direita são. Tem gente sim, viu gente? É por isso que é difícil. É o tipo de vídeo que não vai agradar ninguém. Tribulação. Mas eu preciso falar o que eu acredito, o que eu entendo à luz da Bíblia, que é o livro que eu leio todos os dias, é o evangelho que eu estudo. Tem gente ruim na direita. E elas precisam ser punidas por serem ruins. O que inflama e indigna muita gente, eu concordo, é porque realmente o processo de dois pesos e duas medidas é muito intenso. A galera da esquerda, por exemplo, quase ninguém, quase nunca é calado, é silenciado, por exemplo, em um bloqueio numa conta nas suas redes sociais. Geralmente, 99% é da direita. Então, há um desbalance que incomoda mesmo. E por isso, enquanto a gente tiver força, a gente tem que se opor, a gente tem que falar, tem que usar o nosso exercício democrático. Mas o que aconteceu ali, gente, tanto na Câmara, no Congresso, no STF, é um exagero desproporcional e sem medida. Então, falar que o vandalismo veio da esquerda e não veio da direita é um equívoco, é um erro gravíssimo. Tinha gente de direita ali, tinha gente tranquila que se inflamou por causa do contexto. Normalmente ninguém em sã consciência vai roubar
um refrigerante de um caminhão. Tá lá o caminhão da Coca-Cola. Aí tem um refrigerante lá. Você vai lá e pega e sai correndo? Você não vai fazer isso. Geralmente uma pessoa de bem não tem por que fazer isso. Agora, se o caminhão tomba, dá a impressão de que ficou liberado. Aí todo mundo sai correndo para pegar produto de um caminhão que tomba, né? É o mesmo produto e é o mesmo caminhão. Só que ao invés dele estar em pé, ele está deitado. E aí, porque está deitado, parece que pode fazer o que quiser. Isso é uma virada de chave no subconsciente de algumas pessoas e que despertam um desejo de exercer aquele pecado que já estava oculto ali. Agora, a Bíblia vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15:33, preste atenção. Não vos deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cara, se você anda com gente que fala palavrão, com o tempo você vai passar a falar. Já vi muito crente vivendo isso. Se você anda com homens que adulteram, fatalmente uma hora você vai achar normal adulterar e você vai estar propício a adulterar. Se você anda com gente que todo dia, depois do expediente, gosta de beber, você vai acabar bebendo. As más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com gente que é violenta, fatalmente você vai desenvolver em você um viés violento. Então você tá ali, tá a galera no QG. E tudo bem, ficar no QG pra mim é democracia, tá certo. Muitos familiares meus foram pra QG, ajudava lá a distribuir lanche, etc. Tá sossegado, é direito, acho que é justo, é por aí mesmo, um caminho saudável. Agora, a partir do momento que foi pra Praça dos Três Poderes ali, pegou o Congresso, entrou no STF, e aí um começou a quebrar, o outro viu, quer saber, já tô aqui mesmo, vou quebrar também. Não quebra não. A maioria não quebrou. Porque se a maioria quebrasse, não sobrava nem cimento. Não sobrava nada. Aí viraria pó. Agora, falar que ali é uma ação da esquerda, não é, gente. É porque a galera tá indignada mesmo, tá chateada. E aí tem gente de direita que fala, não, só se vence determinadas situações na base do esforço, da pancadaria, do derramamento de sangue. E aí foge a defesa que o evangelho prega e ensina, pessoal. Esse é um grande problema. Mas eles estão sendo injustos, houve roubo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, verso 17. Isso é importante, olha. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Eles... Em 2014 teve depredação, em 2016 teve depredação contra o Michel Temer, a galera da esquerda. Bicho, se o pessoal fez, eles erraram. Mas se ele fez, eu fiz também. Não. Se foi errado lá, vai ser errado aqui, porque não pode pagar mal com mal. A desproporcionalidade é achar que por causa da sua causa, você pode fazer o que quiser, em detrimento da causa do outro, eles não podem fazer nada. Isso não é democracia e é outro nível de barbaridade. Nós temos que orar e lembrar de que Deus é soberano e de que Deus nunca vai perder a soberania da vontade dele para o Brasil. Mas lembrar também que Deus não perde e o povo paga as consequências disso. A Bíblia vai dizer que nós não somos obrigados a plantar nada, mas se plantarmos, somos obrigados a colher. O Brasil é um país corrupto. É corrupto. Seja por lideranças políticas, tem corrupção? Tem. Mas às vezes é um troco no supermercado que a moça do caixa te dá errado, você olha que ela errou e não devolve e fala, não, essa rede de supermercado aqui é muito rica, não vai fazer falta não. É corrupção. Certa vez eu estava andando no cinema e encontrei uma nota de R$50. Aí eu falei pra minha esposa, amor, lá, 50 reais, ó, cinquentinha. Peguei, fui na moça lá do caixa, que vendia pipoca e tal. Falei assim, olha, achei R$50 no chão, não sei de quem é. Ela, tá bom, se o dono vier aqui e tal, eu aviso. Falei, obrigado e tal, pronto. Mas ela não vai devolver nunca esse dinheiro. Aí é problema dela, meu irmão, eu fiz o que é certo. Eu não preciso de um pecado pra cobrir outro. Não, é correto? Vamos agir corretamente. Se eu planto justiça, eu vou colher justiça. Se eu planto mentira, eu vou colher corrupção. Se eu planto pecado, o que eu vou colher? O Brasil, falando como nação, está colhendo muito pecado, porque é corrupto. O brasileiro ainda é, em sua maioria, gente que não vigia, gente que se entrega a essas dancinhas de TikTok, que celebra carnaval, que toma todas, que é uma bagunça. É uma nação predominantemente ainda pecadora. Mas 85% do povo é cristão. Isso é uma mentira que eu já ouvi na história do Brasil. É falar esse percentual. O Brasil hoje deve ter entre 15% e 20% cristão. E olhe lá. Não, mas se a pessoa se diz ser cristã, aí serve para o IBGE. Mas para o reino de Deus, a gente sabe que esse número não é. Se fosse 85% de uma nação sal é luz e sal tempera, sal traz gosto, sal traz sabor, sal preserva valores, preserva momentos, situações, estados. Luz revela o que está escondido, mostra o erro, aponta o pecado. Sal e luz, 85% de uma nação sal e luz, vivendo essa barbaridade, o resultado da política que a gente vive é uma consequência de um país
que não é predominantemente servo do Senhor na sua realidade, na sua verdade de caráter. Tanto é que um é o Lula e o outro era o Bolsonaro. A igreja se posicionou pela direita. Mas foi pela direita ou foi pelo Bolsonaro? Tinha muita gente que era bolsonarista. E aí não pode. Nós, como cristãos, devemos defender o evangelho, não o candidato. E o desafio para a igreja está posto. Qual é a minha recomendação para você? Proteste naquilo que você acredita que não está certo. Mas não passa pano pro teu lado quando fizer uma coisa errada, não. Porque aí você está dizendo que Romanos 12, 17 diz, não paga mal por mal. Ah, não, que quando um do lado de lá faz errado, eu critico. Quando é daqui, eu passo pano. Não, errou. Como cristão, a gente tem que ser justo na nossa balança. E aí eu tenho certeza que Deus, que nunca perde, vai tomar conta desse país. E nós vamos viver tempos de graça. Porque hoje estamos vivendo tempos de muita luta. Bem, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, porque nos ajuda demais. Compartilha esse vídeo e coloca aqui nos comentários o que você acha. Vamos bater um papo sobre isso, porque realmente é um assunto importante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acredita. E eu quero ouvir a sua opinião, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no coração, forte abraço. Tchau, tchau.